Olá, olá pessoal, uma boa noite para vocês. Bem-vindos a mais uma live, a mais uma história no dia de hoje. Hoje teremos a presença do Alex Fontoura e vocês vão conhecer um pouco da história de conversão dele, as inúmeras denominações por onde ele passou, os caminhos que trilhou. Um abraço, Gabriel. Ayrton Senna. Tô só esperando ele entrar para mandar o convite. Chegou. Boa noite. Chegou! Sua Tudo bênção, bem, padre. Alex? Deus abençoe. Quanto Tudo ótimo. tempo? Quanto tempo mesmo. Há pouquinho, estava aí em Tocantins com o senhor há pouco tempo. Pois é. Faz uma semana amanhã, né? Que você partiu. Verdade, O exatamente. Alex esteve na minha ordenação, veio diretamente de Brasília para a minha ordenação aqui no Tocantins. Alex, bem-vindo, meu irmão, depois de tanto tempo, uma alegria ter você aqui. Alguns irmãos já estão chegando. Aqui um abraço para o Nivaldo, Amanda, Brenda, o Silas, o Joanes, eu acho que é Jones, a Poliana, o Ives, Shirley, Maria Ângela, Luana Castanhede e a Paula Fabiani. Manda o aviãozinho aí para os seus amigos, para eles entrarem aqui na nossa live. E enfim, Alex, seja bem-vindo. Uma apresentação sua, diga de onde você quantos anos tem, o que faz da vida e quanto tempo Bom, retornou para a igreja. eu me chamo Alex Fontoura, eu tenho 30 anos, eu moro em Brasília e eu estou estudando para concurso, sou concurseiro aqui na terra dos concursos. Bom, e faz este ano de 2022 completa 10 anos que eu me converti à fé católica. Glória a Deus. E Deixa eu fixar. então Pode começar. Me posso começar então? conta pro pessoal sua história de conversão, se era católico, se foi batizado na igreja católica, de família protestante, como que é essa história? Bom, eu fui criado minha mãe, bom, na minha família não se praticava muito a religião, na verdade, mas minha mãe, quando era pequena, ela se converteu à fé evangélica, né? Então, isso foi na cidade de Anápolis, que eu nasci lá, e E ela começou a me levar desde criança. Eu passei a frequentar a Igreja Batista Central naquela época. Eu passei quase o tempo todo frequentando, sendo levado pela minha mãe. Mas antes disso, quando eu era criança, eu cheguei a ser batizado na Igreja Católica, mas nunca tive os ensinamentos da Igreja. Né? E, bom, nessa minha vida como evangélico, eu acabou que depois de um tempo eu parei de frequentar, com o tempo eu só ia com minha mãe, ela parou de ir. E então eu Chegou a ser batizado novamente? cheguei, não, neste momento não, quando era neste momento ainda não, da infância, né? Mas posteriormente eu passei tive um momento no final do ensino fundamental, na época era, se dizia até série, né? Era na oitava série. Passei por uma crise existencial que me levou a um retorno à fé evangélica, né, à prática dela. E eu comecei a frequentar a Sara Nossa Terra nessa época. Foi a denominação que eu cheguei a frequentar por mais tempo no período da idade adulta. Então, aliás, da adulta, jovem adulta, né? Então, eu cheguei lá eu cheguei a frequentar durante cerca de 2 anos. É uma denominação muito neopentecostal, né? Assim, muito diferente. O senhor deve saber que tem o culto assim é diferente das tradicionais. Parece bastante um show, assim, digamos, né? Mas com todo respeito. E neste meio tempo, eu no final
no final dessa minha trajetória, eu comecei a ser tentado pelo mundo, né? Então, eu decidi abandonar a igreja. E isso foi no final no ensino médio, já para entrada para a faculdade, no terceiro ano. Aliás, que eu falei que era idade adulta, na idade de adolescência. Então, eu, eu, eu simplesmente comecei a viver, eu não queria mais saber de Deus, não queria mais saber da fé, da espiritualidade, e comecei a viver uma vida desregrada. Mas nesse ponto, foi providencial um amigo que eu conheci, um amigo no ensino médio, que ele me apresentou o professor Olavo de Carvalho e o padre Paulo Ricardo. E as duas pessoas foram fundamentais para a minha conversão. Eu demorei um tempo ainda, né, para me converter, mas o professor Olavo, eu me lembro que, a despeito de qualquer tipo de polêmica que ele possa estar envolvido, eu me lembro que ele defendia a fé católica com um ânimo que eu não vi em outros lugares. E ele conseguiu derrubar alguns mitos que eu tinha na minha mente em relação à fé católica. Então, tipo, quais mitos? A respeito, sobretudo, da Inquisição e das Cruzadas. Então, assim, em primeiro lugar, ele me mostrou a realidade do marxismo cultural, que hoje em dia é muito conhecido, mas que na época não era. E aquilo me abriu os olhos de que boa parte do ensino de história que eu recebia, ele estava enviesado. Então, mas não só a história mundial, a história do Brasil, mas também a história da igreja. E a defesa... Até essa época, como que era o imaginário do Alex com relação aos católicos ou à própria Igreja Católica? Acho que eu tinha um desprezo, eu tinha um certo desprezo, assim, em termos de fé, porque apesar de não praticar ainda a fé, apesar de não estar praticando a fé protestante, eu ainda tinha um certo ranço, um certo preconceito contra os católicos. Então, acho que era a minha mentalidade. Assim, mas justamente a diferença, a virada se deu com esses dois personagens. O professor Olavo, então, ele conseguiu me mostrar, ele me fez refletir diversas coisas, né? Diversos mitos que eu havia aprendido, ensinamentos, como eu havia dito, que estavam errados. E eu parei para questionar tudo. Então, eu falei, então talvez até em relação à Igreja Católica esteja errado também a questão das cruzadas e da Inquisição. E além disso, claro, ele fez lá perguntas, ele fez debates em que ele defendia a igreja nesses pontos. Então, isso foi fundamental para mim. Mas eu vou pular aqui essa argumentação aqui do professor Olavo. E além disso, teve o padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo, ele me chamou muito a atenção por ele ser um padre sério e que ele se destacava no meio católico por levar justamente a fé nos últimos limites. Então, no meu imaginário, havia apenas aqueles padres cantores e tudo mais, aqueles padres assim que não transmitem seriedade, né? Pelo menos ao meu ver. Então, quando eu via o padre Paulo Ricardo, comecei a ganhar respeito pela fé católica. E isso... Um padre de batina. Um padre de batina, exatamente. E que falava sem respeito humano. Respeito humano é justamente o medo, né, de defender a fé publicamente, esse receio, essa vergonha. Então, assim, aquilo me trouxe muita admiração. Bom, mas daí não era suficiente, ainda não foi o suficiente ainda para me converter. E entrou um terceiro personagem aí que me ajudou de forma fundamental, que foi o mesmo amigo que me levou a conhecer o padre Paulo Ricardo, o professor Olavo. Esse amigo, ele era espírita e ele veio a se converter. Ele se converteu e começou a fazer um apostolado comigo. Detalhe, ele não era nem batizado. Nem batizado. Mas assim, ele começou a mostrar um lado para mim sobre a Igreja Católica que eu não conhecia. E nessa época que ele começou a fazer um apostolado comigo, eu já tinha terminado o ensino médio e estava no início da faculdade. Só que, curiosamente, na maioria das pessoas, quando entram na faculdade, se perdem na vida, né? Mas no meu caso aconteceu o contrário. Quando eu entrei, eu voltei a frequentar a igreja evangélica. E eu voltei a frequentar pequenas denominações. Eu havia dito para
o senhor. Eu estava antes, quando eu era criança, na Igreja Batista Central. Depois eu fui para a Sara Nossa Terra. Então, e por fim, eu terminei minha jornada justamente em pequenas igrejas, assim, que eram... Essa denominação era tão pequena que só tinha 2 igrejas, uma em Brasília e outra em Goiânia. Então, era muito pequena mesmo. Mas o que é que te impedia de se tornar católico? Então, era justamente... eu já tinha tido meu preconceito em relação a grandes episódios históricos, assim, já tinham sido derrubados, né? Mas, inclusive, eu aconselho o padre Paulo Ricardo, todos os materiais dele sobre este assunto são excelentes, tanto a respeito das cruzadas quanto da Inquisição. Mas eu ainda tinha muita resistência em relação aos santos, a devoção aos santos e alguns outros temas ainda. Ele tinha muitos mitos ainda que eu acreditava a respeito da igreja. Entendeu? Bom, mas daí o que aconteceu? Eu estava justamente na época que eu estava na faculdade, teve uma certa busca de novo a Deus. E por isso, quando esse meu amigo começou a fazer um apostolado comigo, eu acabei adotando com muita resistência, mas eu acabei me abrindo o apostolado dele, mas com muita resistência. Então me recordo que ele quis fazer uma oração comigo, uma oração espontânea, assim, né? E ele invocou a Nossa Senhora. Eu olhei aquilo lá, fiquei com muita raiva, né? Fiquei quieto, eu respeitei, estava na casa dele, mas eu fiquei com muita raiva. Mas eu me recordo, Jeff, que Padre Jeff, que o que me atraiu muito a atenção, assim, o que foi crucial para dar a virada, para dar a guinada, foi que este meu amigo, curiosamente, começou a falar comigo sobre a vida monástica. Olha só, uma coisa completamente, né, fora do comum. Mas ele começou a falar comigo... Esses dias eu fiz a live, né, contando um pouco da história do apostolado. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, que algumas pessoas perguntam, a grande maioria dos protestantes, padres, se converte pela via intelectual, e um protestante, para se converter, ele só se converte se ele estudar? E eu sempre respondo, né, olha, normalmente o caminho mais, por assim dizer, não normal, mas que está em moda, em voga, né, é a via dos estudos, não é? Porque você se confronta com aquilo que você pensa que é certo a respeito da igreja, e quando você vai pesquisar, você vê que é totalmente o oposto. Mas Deus tem os modos de conduzir cada um no caminho da conversão e de levar cada um à fé católica de maneira distinta, não é? Alguns podem vir pelo canto gregoriano, como é o caso do Alisson, né? Outros, o Alisson até se questionava, mas essa igreja católica que eu tanto abomino, como que ela é capaz de produzir algo tão belo, tão sublime, tão grandioso como o canto gregoriano? Aí tem alguma coisa, né? E, no seu caso, foi a vida monástica que te captou a atenção. Exatamente. Eu me recordo que quando comecei, que eu não sabia nada sobre o tema. Daí, por pura curiosidade, eu fui pesquisar. Então, quando eu comecei a olhar sobre isto, a pesquisar, eu fiquei fascinado assim com aqueles homens e mulheres que abriam mão assim de tudo, de todas das riquezas, de todas as perspectivas de uma vida comum nesta terra para se dedicarem somente a Deus. E aquilo me chocou, né? Me mexeu muito comigo, porque eu me recordo que no meio protestante havia muito um apego, por mais que as pessoas pudessem orar muito, buscar com muita intensidade a Deus, havia às vezes um apego a bens materiais. Então, geralmente, quando havia os pastores fazendo uma oração, ele sempre se referia muito à questão de vitória, por exemplo, que Deus vai te dar uma vitória em relação a alguma coisa que você está tendo, enfim. Mas eu reparei que, em termos de vida eterna, eu senti um pouco falta disso, né? Não falava-se muito. Então, assim, eu via... Não é à toa que tem até a teologia da prosperidade, né? Justamente essa visão teológica que quanto mais abençoada, quanto mais próspera uma pessoa, mais ela é abençoada. E a gente sabe pelas próprias escrituras que isso não é verdade. Então,
eu acho até que os pastores dessas últimas denominações que eu estava frequentando talvez estivessem imbuídos dessa mentalidade. Mas, enfim, olhando os monges nesse ponto, aquilo me chocou, me trouxe um choque de realidade. Então, eu via pessoas no mosteiro se dedicando a Deus, havia pessoas, por exemplo, lá no deserto do Egito, lá, pessoas morando no meio do deserto que não tinha nada, absolutamente nada, e rezando em cavernas, ou pessoas na Rússia, nas florestas da Rússia, aquilo, e eram pessoas assim, teve até um vídeo desses que eu me recordo que eu cheguei a pesquisar, que era era um documentário, um pequeno documentário amador, e que uma dessas pessoas, um leigo, né, abordava um desses eremitas que estavam escondidos numa vida de oração e perguntava se precisava de algo. E a pessoa falava de uma forma até meio poética, né, mas não, tudo que eu preciso é da misericórdia de Deus. Então, vendo, é um choque de realidade tremendo, né? Mas... Pensou em ser monge nessa ocasião? Pensei, cheguei a pensar em diversas ocasiões. Cheguei a pensar bastante. Mas tudo isso, claro, que me trouxe assim, começou a me dar um fascínio. Só que por acaso, como que por um acaso, eu acabei caindo quase que de paraquedas, né, na discussão sobre os fundamentos do protestantismo. Então me recordo que foi Gabriel até uma perguntou discussão. aqui se tu ainda pensa em ser monge. Não, Gabriel não Perúcio, penso. ele tá aí. A Não namorada penso, dele não. respondeu aqui, Gabriel. Mas daí quase que quase que de paraquedas eu descobri um debate em que havia, na verdade, eram os ortodoxos, né? Caso alguém aqui não saiba. Tem o rapaz, o João falou aqui, como que é? Deixou de se pensar em ser monge desde que conheceu a Fairuz. Mas eu me recordo, Padre Jeff, que eu cheguei a ver um debate, eu conheci, além da vida monástica, os ortodoxos, que, para falar a verdade, não sabia nem o que eram, sabe? Essas igrejas do Oriente, não sabia o que era. Afinal de contas, qual a história do cristianismo que você conhecia? Ou a história do cristianismo para você se reduzia à Igreja Batista, a outra denominação menor que você frequentou? Não, a A Sara história era Nossa Terra? basicamente a história basicamente era o que tinha ocorrido no Ocidente. Então, assim, eu desconhecia completamente o Oriente. O que havia acontecido no Ocidente, que depois com a reforma de Lutero, que eu via assim como um grande reformador, como uma pessoa que trouxe justamente que reavivou a fé, né? Trouxe a verdade que estava A escondida. Então, palavra que estava, libertou a palavra que estava acorrentada. exatamente, daí que ele viu, que ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? Aquilo lá, assim, achei impressionante, né? E, enfim, mas daí, por acaso, eu acabei caindo na discussão sobre a sola escritura, que era que justamente a sola escritura é o fundamento da fé protestante, da fé evangélica, que tem dois fundamentos, né? Que é a salvação somente pela fé, sola fide, e sola escritura, que somente as escrituras contam. Então, assim, essa questão da sola fide eu nunca tinha entendido muito bem, para mim eu ignorava. Mas quando eu caí nessa discussão sobre a sola escritura, aquilo mexeu comigo, mexeu muito. Porque eu me lembro que havia, no debate que eu havia visto na internet, eu acho interessantíssimo o argumento de que os apóstolos, por exemplo, as primeiras cartas que estão na Bíblia, no Novo Testamento, aliás, elas foram escritas pelos apóstolos para aquelas comunidades que eles não podiam visitar presencialmente. Então, naquelas em que em que eles podiam visitar, o ensinamento ficou aparentemente perdido, né? Então, ou seja, será que ficou mesmo perdido? E pela Igreja Católica, tanto pela Igreja Ortodoxa, eu tinha visto que não. Por quê? Porque ambas as igrejas possuem, além das Escrituras, possuem a tradição também. E além disso, além da questão dos apóstolos, tem a questão até de Nosso Senhor mesmo, que Nosso Senhor, na própria Bíblia está escrito, que teve vários atos e várias palavras que ele disse que não foram escritas, e que se fossem escritas, eu não me recordo em qual evangelho que está escrito isso.
mas que se fossem escritos dariam para preencher uma biblioteca enorme, algo assim. João. João, né? Enfim, quando eu cheguei a ver isso, eu falei, poxa, realmente faz sentido, porque a gente para pensar, tem tantas lacunas nas escrituras dos apóstolos, por exemplo, o que Jesus falou na última ceia para os apóstolos, o que os apóstolos pregaram nas diversas comunidades que eles visitaram. Então aquilo, para mim, quando eu descobri que a sola escritura, que essa mentalidade, que essa dos protestantes, que essa base dos protestantes era facilmente refutada, eu já caí por terra, já. Assim, eu não precisei ter muita pesquisa além disso. Quando eu vi que era refutado sobre essa questão dos apóstolos, já me convenci que o protestantismo estava errado. Só que ainda tive um outro processo aí, que eu fiquei agora, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou, né? Para onde que eu vou? E nesse ponto, eu comecei a ficar na dúvida entre ser um católico e um ortodoxo. Padre Jeff, rapidinho, diga-se de passagem, uma pequena abertura aqui. Antes de cair nessa questão da sola escritura, eu me recordo que eu cheguei a ver, como havia dito, o exemplo dos monges, né? E o exemplo de alguns outros personagens orientais, que quando eu via a espiritualidade, a sabedoria deles, eu falava, não, isso aqui, peraí, não, isso aqui nenhum pastor tem esse nível de espiritualidade, nenhum. Mas fecho parênteses aqui, que era um detalhe que eu havia esquecido de comentar. Mas então, voltando, eu me convenci que a sola escritura que a igreja protestante estava errada, e eu fiquei na dúvida entre essas duas igrejas. E nessa época eu cheguei a frequentar, eu acho que apenas por uns 3 meses, eu cheguei a frequentar uma igreja ortodoxa aqui em Brasília. É uma igreja ortodoxa síria. Então, deixa eu fazer só uma retrospectiva. Vamos lá. Certo. De Batista passaram a nossa terra. De Sara nossa terra para uma denominação menor. Mas foi mais de uma? Não, foi uma só. Foi uma só. Tá. E depois, nesse período, você começou a estudar a igreja, se desvinculou da igreja protestante ou ainda frequentava? Não, é verdade, faltou esclarecer esse ponto. Eu ainda estava vinculado à igreja protestante, eu ainda frequentava. O Gabriel está dizendo, o Alex andou, hein? O Gabriel disse assim, o Alex andou, hein? Verdade, pois é. Eu ainda frequentei, chegou uma época que eu estava frequentando 3 meios, o meio católico, o meio ortodoxo e o meio protestante. Mas, então, assim, neste momento, eu quase que me esqueço de comentar também. Como eu comecei a frequentar a igreja ortodoxa, né? E, ao mesmo tempo, curiosamente, nesse meio tempo, foi de uma forma muito providencial. Eu comecei a frequentar um grupo político, de ativismo político, né, de direita, que na época não existia nem MBL, não existia nada disso. Então, era uma coisa muito pioneira, que não foi para frente. E neste grupo eu conheci um rapaz que frequentava a obra, que frequentava o Opus Dei. E ele saiu do grupo também depois, mas ele me levou, curiosamente, com um sinal de Nossa Senhora, que ele me chamou para frequentar, para conhecer as meditações da obra. As meditações, para quem não sabe, na verdade, basicamente uma formação, uma palestra com foco nas virtudes, né? Então, eu estava frequentando ao mesmo tempo a igreja ortodoxa, a igreja evangélica e a igreja católica, a obra. Os recolhimentos? As meditações e recolhimentos. Uhum. Só que nessa época, eu apesar de ter sabido justamente só que nessa época tinha a questão dos santos, eu tinha muita resistência a eles. Só que querendo ou não, os orientais me ajudaram a superar essa resistência. Por quê? Eu via neles uma certa animosidade em relação aos católicos, diga-se de passagem, né? Porque nas igrejas evangélicas nós vemos sempre que é uma tendência, assim, uma regra que eles sempre precisam criticar a igreja católica. Eles não, a maioria das vezes é assim, pelo menos, sempre tem alguma referência.
E na igreja ortodoxa eu vi também que sempre tinha alguma referência à igreja católica, alguma crítica. Só que eu parei para pensar neste ponto. Eu falei, olha, os ortodoxos, todas as ramificações possíveis lá do Oriente, têm devoção aos santos. Então, assim, se a igreja católica de fato estivesse fazendo alguma coisa ruim, será que eles não teriam contestado? Não teria nascido no meio deles alguém que contestasse? Depois eu soube, né, que teve até, no Oriente, chegou até a ter uma tendência, uma época, heresia iconoclasta, justamente para tirar os ícones, se bem que não tiravam, acho que a veneração, né? Mas os ortodoxos foram resistentes nesse ponto. Mas isso me ajudou muito, que eu parei para pensar, peraí, como que pode, nessa questão de veneração aos santos, a Nossa Senhora, como é que pode Lutero, que surgiu 1500 anos depois do surgimento do cristianismo, chegar com a verdade, sendo que as duas outras ramificações mais antigas são unânimes e concordam sobre essa questão de devoção aos santos, né? E só que ao mesmo Afinal, tempo... o que era ou quem eram os santos para você? Pois é, eu tinha visto que eram pessoas virtuosas, mas nessa questão de você pedir a intercessão delas, eu não concordava com isso. Então, eram pessoas iluminadas, mas realmente acreditava que deveria se pedir somente a Deus, a Jesus, né? Que não, afinal de contas, nós podemos ir diretamente a Ele, para que pedir a ajuda dos santos, né? Então, nessa época, curiosamente, eu me lembro que uma coisa que me ajudou muito, uma prática que eu já comecei a vencer, é a questão de repetição de oração. Porque eu vi que no Oriente tinha um texto que eles chamam, que os católicos chamam de texto bizantino, eles têm outro nome, né? E que esse texto você fica repetindo uma mesma jaculatória, que é Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Que é uma referência ao cego que pediu a ajuda de Nosso Senhor quando ele estava em Jerusalém. Que ele falou, Jesus, Filho de Davi, tende piedade de mim. Então, assim, quando eu vi que eles tinham essa prática, primeiro que era uma oração diretamente a Jesus, eu fiquei um pouco mais à vontade. Mas quando eu vi que eles tinham essa... exatamente. Mas quando eu vi que eles tinham essa prática de ficar repetindo a mesma oração o tempo todo, sabe? Eu vi a elevação de alma, que tinha alguns monges orientais que ficavam quase o dia todo repetindo isso. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não, realmente faz sentido. Se isso é tão antigo assim, que começou dos primórdios do cristianismo, não tem como os luteranos, os protestantes, aliás, estarem se corretos, né? E então né, nessa questão assim da repetição da oração, eu consegui vencer neste ponto. Mas sobre a questão da devoção aos santos, ainda estava um pouco difícil ainda estava um pouco difícil para mim. E os ortodoxos, eles me ajudaram neste ponto. Só que, ao mesmo tempo, eu via que eles tinham eles falavam que na Igreja Católica tinha uma devoção excessiva à Nossa Senhora, tudo mais, sabe? E aquilo eu não enfim, aquilo, por diversos motivos ortodoxos, me pareciam estar um pouco mais corretos, né? E além disso, às vezes estou um pouco me perdendo aqui, mas voltando aqui àquela questão da tradição da Igreja Católica, que é não só a Bíblia que vale. O padre Paulo Ricardo, ele deu um argumento incrível, falando sobre, por exemplo, de que que as almas eleitas não estavam dormindo. Ele citou o Apocalipse, que no Apocalipse fala que os justos vão estar rezando pelos outros. Então aquilo já foi uma coisa que me chamou a atenção. E outro fato também que o padre Paulo Ricardo falava, na época em que ele nem tinha curso direito, eu acho, ele falava que em Roma, logo nos primórdios do cristianismo, logo quando São Pedro, o primeiro papa, morreu, tinham pessoas que escavavam, me lembro, ele falava que pessoas pegavam um prego e escavavam na parede, São Pedro, ou pelo menos Pedro, rogai por mim. Então, por diversos motivos, eu pude ver que era uma coisa realmente válida. Mas, enfim, eu consegui, no final das contas, eu consegui superar esta minha resistência aos santos, só que ainda estava pensando em ser ortodoxo. E justamente nessa hora, eu me lembro que eu estava frequentando a igreja ortodoxa. Inclusive, para mim, abre parênteses aqui, Padre Jeff, foi um diferencial enorme, assim, porque eu estava numa igreja que tinha muita gritaria. Com todo respeito, assim, tinha gritaria, tinha umas pessoas rodando lá, sabe? De vez em quando, os momentos assim, de fervor. E de repente eu vou numa missa que a língua é grega ou árabe, não me recordo, e que o padre jogava incenso na igreja ortodoxa. Aquilo foi um choque para mim completamente.
Além disso, eu me recordo que na questão da obra, porque são pequenos detalhes que não são essencial, mas que também acrescentam, né? Eu me lembro que nas denominações que eu estava frequentando, a maioria dos males que a pessoa tinha eram oriundos do demônio, enquanto que até no Opus Dei, que eu falei que estava frequentando também, os padres já falavam, não, tudo bem, existe esse fator, mas a gente tem que olhar principalmente para o fator humano, entendeu? Então aquilo me mexeu muito comigo. Só que chegou um ponto em que eu falei, não, tudo bem, eu acho que eu quero ser ortodoxo, até eu quero ser ortodoxo, mas eu tenho que ser sincero comigo mesmo, eu tenho que comparar, eu tenho que descobrir as origens da divisão que houve entre o Oriente e o Ocidente para me guiar realmente eu tenho que descobrir a origem da divisão para poder fazer a escolha correta, né? Então, neste ponto, foi um outro processo que eu tive, que eu comecei a pesquisar sobre primado petrino. Foi de assim, se realmente o Papa ele tinha aquela autoridade ou não, né? Porque, enfim, aí entra um pouco em outra discussão, mas que eram os ortodoxos diziam que o Papa ele não tinha total autoridade na igreja, né? Daí foi outro processo, inclusive tem umas citações, tem N citações a este respeito, e eu gostaria até de indicar, caso alguém queira ver, tem um vídeo no YouTube muito bom, que é do Apostolado Veritatis Splendor, o Ministério Petrino e a Igreja Primitiva. São 3 vídeos, quer dizer, um vídeo dividido em 3 partes. Eu indico a quem quiser pesquisar sobre o assunto, eu indico este vídeo. E a partir daí eu fui vendo, tem até aqui, se me permite aqui dar um momento, aqui tem até uma citação de São João Crisóstomo, que fala sobre São Pedro, que me chamou muito a atenção. Que é a seguinte, ele fala, Jesus disse a Pedro, alimenta minhas ovelhas. Por que Jesus não leva em conta os demais apóstolos e fala do rebanho somente a Pedro? Porque ele foi escolhido entre os apóstolos. Ele foi a boca de seus discípulos, o líder do coro. Foi por esta razão que Paulo foi procurar a Pedro antes que os demais. E também o Senhor fez isso para demonstrar que ele devia ter confiança, uma vez que a negação de Pedro havia sido perdoada. Jesus lhe confia o governo sobre seus irmãos. Se alguém perguntar por que então foi Tiago quem recebeu a sé de Jerusalém, eu lhe responderia que Pedro foi constituído mestre não de uma sé, mas do mundo todo. Glória, Senhor. Deixa eu beber uma água. Mas e aí, após começar essa investigação sobre o Ministério Petrino, quais foram as descobertas? Bom, as descobertas foi o seguinte, eu descobri que de fato, que a igreja, o papado era uma espécie de STF da igreja, né? Então, enquanto que no Oriente haviam alguns bispos e que eles tinham autoridade, em alguns casos excepcionais, essa discussão, que eles não poderiam resolver, alguma situação que era problemática, chegava ao Papa para resolver. Então, isso eu achei muito interessante, que até derrubava aquela tese. Assim, tem vários argumentos nesse ponto, de que derrubava aquela tese de vários protestantes de que a igreja foi fundada por Constantino. Então, tem vários, como eu havia dito no vídeo que eu indiquei, tem várias provas de que que o apóstolo sempre, que o Papa era de fato a cabeça da igreja, que ele exercia sua autoridade no mundo todo, no mundo cristão todo. Então, padre, quando eu cheguei, depois que eu me convenci disso, eu falei, não, realmente, eu vou ser católico. Eu vou ser católico, não tem como. E foi aí que eu comecei, que eu terminei minha conversão pela obra. Eu parei de frequentar a igreja ortodoxa em que eu estava e eu já tinha feito, né? Como eu já era batizado, então eu fiz a minha confissão geral lá no Opus Dei e realmente fui acolhido pela igreja. Diga-se de passagem, eu gostei muito da obra, recebi a formação dela e recebi catecismo, né? Através do Opus Dei, e foi uma coisa maravilhosa, me ajudou muito. E a recepção dos sacramentos, a experiência, né? Primeiro da confissão e depois da Eucaristia.
E as primeiras devoções aos santos. Como é que ficou? Olha, nessa questão de devoções aos santos, não, nos sacramentos, eu me lembro quando fui fazer a confissão geral, era até curioso, porque me deram um exame de consciência. Eu me converti, como eu disse, já faz 10 anos, eu me converti com 20 anos, então me deram um exame de consciência, eu tinha quase todos os pecados lá, eu fiquei assim, né, assustado. Mas foi muito bom, receber assim o perdão de Deus foi outra coisa. E assim, como que realmente na igreja evangélica tem essa questão de que a gente pode pedir perdão a Deus, mas a gente não tem certeza se foi perdoado, né? Uhum. Então, e na devoção aos santos, eu também havia me esquecido de comentar, além do exemplo dos ortodoxos que eram separados da igreja terem me ajudado, teve um ponto também que foi essencial para mim para reconhecer a questão de Nossa Senhora, e que os protestantes eles acabam esquecendo. Foi no Evangelho de São João, no Evangelho de João, em que ele fala no final aqui, enquanto Jesus está pregado na cruz, né? E se aproxima o apóstolo João e a sua mãe, Maria. Então ele fala, mulher, eis aí o teu filho. E depois diz ao discípulo, eis aí a tua mãe. Aquilo para mim foi um choque, né? Porque eu nunca tinha visto aquela passagem no Evangelho. Nunca tinha visto e vendo assim que realmente Jesus chegava. Eu havia esquecido de comentar esse detalhe, mas que Jesus reafirma, ele fala isso. Eu falei, não pode ser apenas simbólico isso, né? Assim como eu li, por exemplo, sobre a afirmação de São João Crisóstomo. Jesus fala no final, e Jesus até fala para Pedro, apacenta minhas ovelhas. As palavras, sendo ele Deus, não são meramente casuais, né? Tem um simbolismo por trás. Então, assim, olha, quando eu convenci, quando me caiu essa resistência, eu comecei a rezar o texto. Eu comecei direto a rezar o texto. Para mim foi difícil no início. Até eu pedia para Deus assim, perdão caso estivesse pecando, mas eu comecei a rezar. É interessante você mencionar que se converteu aos 20 anos, né? Porque alguns católicos, depois de anos a fio, nasceram em berço católico, foram batizados, fizeram primeira comunhão, às vezes foram crismados ou são casados. Quando começam a vislumbrar e começam a perceber o patrimônio que nós temos, a herança que nós temos da fé católica, a tradição, os santos, os 2000 anos, e eles percebem que não tem assim, um conhecimento tão grande, ou o básico do conhecimento, às vezes eles ficam um pouco temerosos. Será que vai dar tempo? Será que ainda dá tempo? Eu já tenho 30, 40, 50 anos. Hoje à tarde eu conversava com a Thaisa e ela me contava de uma senhora de 54 anos, olha só, 54 anos, lá da Paraíba, que está retornando para a igreja, graças a Deus, que passou uma boa parte da vida dela na Assembleia de Deus, e está voltando porque se deu conta desse patrimônio, e ela dizia, né, olha, minha filha, eu sei de pouca coisa, mas o pouco que eu sei eu quero me aprofundar cada vez mais. 54 anos. Então não é desculpa para você que já tem 30 ou 40 anos dizer assim que eu não sei por onde começar. Sabe, Catecismo da Igreja Católica, os vídeos do Padre Paulo. Exatamente. E Padre Jeff, é Olha aquela questão. um testemunho aqui rapidinho. Sou católica de berço e esse apostolado tem enriquecido minha fé com conhecimento. Tenho 56 anos. Louvado seja Deus, minha irmã. Muito obrigado. Pode falar, Alex. Não, e aproveitando que a gente está na Epifania, no Dia dos Reis, no Dia de Reis hoje, 6 de janeiro, é aquela questão, os reis magos, eles viram a estrela de Belém e eles foram atrás dela, eles não ficaram conformados, né? Então, neste ponto, se você vê a verdade, no caso, você realmente requer uma mudança de vida. Então, foi o que eu tive também. Um processo que, para mim, querendo ou não, foi um pouco difícil no início, sofri até... assim, perdi algumas amizades que eu
que eu tinha na igreja evangélica, porque até mesmo enfraqueci, mesmo que não tenha perdido, enfraquecia várias amizades. Então, em relação à minha família, tive no começo foram resistentes, mas sobretudo minha mãe, mas depois tive uma boa receptividade. Então, neste ponto, realmente, se você vê a verdade, você tem que mudar de vida. Se você vê a estrela da verdade nos seus horizontes, é preciso um esforço para o encontro de Jerusalém, né, da igreja. E a primeira comunhão, A a primeira realidade da comunhão, Eucaristia. depois que eu fiz a minha confissão geral, eu eu fiz a primeira comunhão aqui numa igreja aqui ao lado de casa, uma paróquia aqui ao lado. E olha, foi extraordinário. Foi extraordinário. Depois que eu passei a frequentar os sacramentos com assiduidade, minha vida mudou muito. É muito curioso, é uma coisa até meio mística, assim, né? Mas quando você confessa, você sai, por exemplo, mais elevado. Quando você sai com um espírito diferente, com uma alma diferente. Quando você comunga também, é uma coisa extraordinária. Neste ponto que você percebe que vale a pena abrir mão de tudo para se manter fiel a Deus, poder comungar a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, não há nenhum perigo de depois de tantas mudanças, depois de tantas denominações que você passou, ser apenas fogo de palha e estar esquentando o banco na Igreja Católica? Não há perigo. Assim, eu tô com eu tô com a fé bem enraizada. Eu estou convencido. Cheguei a pesquisar enfim, tive todo esse processo, mas eu vejo assim que a Igreja Católica de fato é uma instituição fundada por Deus. Isso que eu vejo. Eu vejo posteriormente, eu tive acesso fui pesquisando com alguns outros professores, inclusive com o professor Scott. Fui pesquisando sobre igrejas orientais, vi como que como as realidades são diferentes. E uma coisa que me chama a atenção na Igreja Católica é que essa unidade você só encontra lá, na Igreja Católica. Não só essa unidade, mas como esse apreço à verdade, esse apreço aos estudos. Como a gente vê uma continuidade também da Igreja Católica com o Antigo Testamento. Então, tudo isso, na verdade, eu estava me convencido em relação à fé católica, mas foram coisas que me incrementaram. Então, por exemplo, no Antigo Testamento se fazia o sacrifício de animais no templo. E a Igreja Católica, ela continuou com o sacrifício, mas foi com o sacrifício de Nosso Senhor, com o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, assim, depois de tudo que eu fui pesquisando, eu só digo uma coisa, que minha fé só tem se fortalecido ainda mais. Eu vejo que, de fato, é uma instituição fundada por Deus para guiar os homens, né? Para guiar os homens para o paraíso. E depois de quase 10 anos, o que é que mudou na tua vida? Olha, mudaram muitas coisas. Mudaram muitas coisas. Eu passei ainda tenho que trabalhar bastante neste ponto, mas eu acho que eu passei a ser uma pessoa um pouco mais caridosa do que eu era. Eu cheguei eu fui adquirindo algumas virtudes também, que eu estava com uma vida desordenada, como havia dito, mas, sobretudo, o que me chama mais atenção é a questão do propósito de vida, como que isso mudou, como que isso mudou. Como diz o Viktor Frankl, que é até um psiquiatra muito famoso, ele fala que as pessoas podem passar por qualquer sofrimento se tiverem um propósito de vida muito firme. E assim, me convertendo à fé católica, abriu-se para mim novos horizontes que eu nunca tinha visto. Então, por exemplo, antigamente eu só tinha uma preocupação um pouco individualista comigo mesmo. Claro, como eu havia dito, ainda preciso mudar muita coisa, mas depois de ter me convertido, fui percebendo como que é importante fazer um apostolado com o irmão, é importante se doar, fazer uma mortificação para estar com o irmão, para fazer um bem ao outro. Enfim, foi uma perspectiva muito boa, assim, porque eu parei de ver minha vida como simplesmente um átomo na sociedade, né? Eu falei, não, realmente eu tenho uma missão aqui que Deus me enviou para cá e eu tenho algo para concretizar aqui. Nesse ponto, olha, eu digo que pode parecer pouca coisa, mas pode parecer pouca coisa, que eu digo uma coisa muito interior, mas mudou completamente minha vida nesse ponto. Ok. Alex,
Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Alguma indicação de livro, por exemplo? Eu também tenho aqui, ó. Bom, esse é um livro clássico, já deve ter sido indicado há 1000 vezes aí no apostolado, mas uma vez a mais não. Todos os Que é Todos os Caminhos caminhos. Levam a Roma. Eu acho que aí deve estar, eu acho que deve estar com a visão invertida aí, né? Mas não deve estar Sim. aparecendo aqui as letras, mas Todos os Caminhos Levam a Roma, de Scott Hahn. Um excelente livro. Detalhe. O Alex, ele falou de um professor Scott, não é o Scott Hahn. É verdade. Mas é o professor que é padre Scott Payne. Scott Handel Payne. É. Isso. E ele é excelente, que ele também é ex-protestante. Um dia a gente tem que trazê-lo para cá, que ele ainda tem uma vida ainda mais. Ele chegou a viver o movimento hippie nos Estados Unidos, então e hoje em dia é católico, professor. E Mas padre. olha, esse livro. Pois é, mas este livro aqui eu acho que é fundamental, Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn, que é assim, foi um teólogo, no meu caso, sou apenas um leigo, uma pessoa simples, né, que se converteu, mas este homem aqui realmente era um grande teólogo protestante, e no livro dele está muito bem fundamentado os argumentos que levaram ele à fé, inclusive ele pensou até em ser ortodoxo também, ele teve uma trajetória semelhante a mim. Ele chegou a visitar as igrejas e depois ele viu que a verdade não estava lá com eles, né? Mas esse aqui, sobretudo este livro, eu indico a todos que estão começando. Uhum. Alex, e quais são as suas dicas que você dá para os católicos de berço ou que não possuem toda essa visão tão grandiosa que nós às vezes, que são católicos por tradição ou católicos de família mesmo, de gerações, ou católicos que estão retornando agora, ou talvez não tenham aquele entendimento tão completo do que é a Igreja Católica? Olha, nesse ponto, eu me lembrei, já que a gente eu comentei sobre o professor Scott, o padre Scott, ele comentou certa vez num debate ecumênico, um debate com outras religiões, ele até comentou que se ele fosse papa, ele excomungaria todas as pessoas, só para que elas tivessem o trabalho de voltar para a Igreja Católica. O trabalho de estudar e voltar. Então, neste ponto, eu indico assim que a igreja é belíssima, é uma coisa extraordinária. Me fascinou quando a conheci com profundidade, vem me fascinando. Então, assim, eu indico a todos a perseverarem, podem ter dúvidas, questionamentos, a irem buscar, né? Indico a todos a buscarem, a estudarem, mas, sobretudo, a buscarem conhecer melhor a Igreja Católica. Tem uma história riquíssima, a história dos santos é maravilhosa. Como o padre Paulo Ricardo bem disse no seu curso sobre a história da Igreja, a Igreja muitas vezes é caluniada, falam mal dela, mas como o padre bem disse, o padre Paulo Ricardo, que, por exemplo, você vai olhar a história da engenharia, e você vê a história dos grandes edifícios. Você pega os grandes edifícios que deram certo e você estuda eles. Então, na Igreja Católica, nós também devemos pegar a história dos santos, do exemplo deles, e estudá-los. Então, houve pessoas ruins, mas, sobretudo, se guiar para aquelas que viveram com fidelidade o Evangelho. Então, neste ponto, resumindo, pesquisem, leiam a vida dos santos, pesquisem sobre eles e também pesquisem a história da igreja também, que é maravilhosa. E o seu recado para os nossos irmãos separados? Olha, o recado é que tentem se abrir à fé católica, se coloquem esta dúvida, né, se de fato a verdade está nas igrejas protestantes. Assim, mas, sobretudo, tenham um espírito aberto. Eu me fechei durante muito tempo. Eu fico pensando hoje, como seria bom se eu já fosse católico há muito tempo, como que minha vida poderia ser diferente. Mas o que eu digo é isso, não se fechem, estejam com o espírito aberto. Questionem e vão atrás. É isso. A igreja conseguiu responder
a fé católica conseguiu responder todas as suas dúvidas, os seus anseios? Conseguiu. Os anseios existenciais, as dúvidas espirituais, conseguiu, sobretudo, como eu havia dito, o exemplo dos santos, e também depois, quando você entra, a princípio, quando você entra na igreja católica, você talvez fique um pouco perdido, né? Para onde que eu vou? Mas a partir daí é um outro processo de conversão que nós temos, que é nos encontrar nosso lugar na igreja, né? Seja, como havia dito, até aquela questão de monge, seja através da vida monástica, seja da vida sacerdotal, seja através de alguma comunidade. Então, assim, é preciso percorrer este caminho e quando conseguimos percorrê-lo, de fato, a gente consegue ter plenamente as nossas dúvidas respondidas. Inclusive, na Igreja Católica, tem, né, como nós sabemos, como havia dito, tem muitas comunidades com seus respectivos líderes, fundadores. Então, é impressionante como que Deus tem um caminho para nós e Ele nos guia para o lugar certo, onde que nós vamos encontrar os pais espirituais certos. E tudo isso dentro da mesma coerência, da mesma lógica, da mesma fé. Então, resumidamente, sim, me ajudou, conseguiu me ajudar sim. Amém, louvado seja Deus. Meus queridos, não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer para o Alex. A nossa irmã, eu não sei como é que se pronuncia o nome dela aqui, disse assim: Deus seja louvado por esse apostolado, está me ajudando muito. Hoje estou de volta após 17 anos longe da nossa amada igreja. Bem-vinda, irmã. Bem-vinda. Vamos firmar a caminhada, indo à missa, rezando, estudando, dando testemunho da nossa fé. O pessoal que tiver alguma dúvida aí para fazer para o Alex, pode fazer. Caso não tenham, então nós encerramos a live em alguns instantes. E, atualmente, quais são os planos da tua vida para o futuro? O pessoal não sabe, mas o Alex tem um envolvimento com... ele começou na obra, mas hoje está mais vinculado aos arautos. Isto. Então, eu comecei na obra, consegui concluir minha conversão lá, que é repito, uma instituição excelente, quem puder visitá-la, visite. E após conhecê-la, ainda fiquei um tempo procurando assim, onde que eu melhor me encaixaria. Então, me encaixei, eu me senti um pouco melhor, me identifiquei também com a missão, com o apostolado dos arautos do Evangelho. E atualmente, meu objetivo para o futuro, em termos assim da igreja, é me tornar um terciário dessa instituição. Eu quero somar esforços a ela, né, com ela, melhor dizendo, e ajudar no seu trabalho de apostolado. Nesse ponto, eu indico a todos, realmente você participar de um apostolado, de uma comunidade que seja, faz toda a diferença, né? Porque você não fica somente sozinho atuando, né? Então você tem lá o suporte dos sacerdotes, o suporte de irmãos também, de religiosos, e isso com certeza ajuda muito. Então, meu querido, muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua disponibilidade em estar conosco. Muito obrigado aí ao pessoal que nos acompanhou. Qualquer dúvida, procura o Alex aí. E rezem por nós, rezem pelas conversões. E agradecemos aí pela participação de cada um. Se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, Apostolado Cardeal Newman. Acessem o nosso site também, devoltaolar.org. Participem aqui das nossas caixinhas de pergunta. Indiquem pessoas para o nosso apostolado, para fazermos lives como essa aqui. Indiquem o nosso canal, o nosso apostolado para os seus irmãos, amigos católicos, irmãos separados também, protestantes, mas, enfim... Um abraço para o João Felipe também, grande amigo nosso. Um beijo para a Fairuz, minha namorada, que está vendo aí. Outro propósito, claro, além de me tornar um terciário dos Arautos do Evangelho, é também justamente
recebeu o sacramento do matrimônio, então não pude deixar de comentar isso. E agradeço muito também, Padre Jeff, pela oportunidade. Admito que me perdi um pouco aqui na live, eu fiquei um pouco nervoso. A primeira live que eu faço, acredita? Primeira live no Instagram. Mas o Foi uma pessoal coisa. o pessoal só teceu elogios aqui, rapaz. Ah, obrigado. Mas eu peço desculpa qualquer coisa, mas realmente foi uma experiência nova para mim. Mas sou muito grato ao Senhor por ter me dado essa oportunidade. Não se preocupem, ele voltará a outras ocasiões, só que ele não sabe ainda. Meus queridos, muito obrigado. Alex, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu vou dar a bênção para que nós possamos louvar a nosso Senhor pela tua vida, louvar a nosso Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho, a bênção do Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Amanhã tem outra live, hein? Não se esqueçam, 9h30 aqui. Amanhã será o Felipe Nerim, lá do Rio Grande do Sul, ex-luterano. Um abraço, Alex. Um abraço, pessoal. Um abraço, padre. Sua bênção. Deus abençoe.